fora dos protocolos. Enquanto hoje em dia, por conta do coronavírus, nós tomamos todos os cuidados para evitar o contágio, algum tempo atrás as coisas não eram bem assim. Esta autoridade nos dá um ótimo exemplo de que, em algumas situações, nós simplesmente esquecemos dos protocolos. Ela estava discursando sobre algo bastante importante, esqueceu e lambeu o dedo antes de virar a próxima página. Esse era um hábito comum antes da pandemia, mas pensando agora, parece algo completamente anormal. Lambida ao vivo. Reportagens com animais sempre são um sufoco para os jornalistas, afinal eles são muito imprevisíveis. E esta repórter teve uma prova disso. Uma das vacas que aparece na reportagem deu uma lambida nada agradável nela. E pela cara dela a gente percebe que ela definitivamente não estava esperando por essa. Tiro certeiro. Os jornalistas esportivos se arriscam um pouco para fazer boas imagens das partidas, e este fotógrafo de um jogo de beisebol experimentou na pele o que é isso. A bola passa direto pelo jogador e acaba atingindo em cheio, confundindo os nomes. Os resultados de concursos de beleza são muito sigilosos e só são passados para os apresentadores no último momento. E esta mulher acabou fazendo uma pequena confusão na hora de anunciar a campeã do concurso. Isso porque o ponto que ela estava usando teve uma interferência e ela confundiu os nomes. Coitada da candidata que foi iludida acreditando que tinha vencido a competição e no final teve que dar o prêmio para a verdadeira vencedora. História de pescador. Este repórter tentou fazer uma exibição ao vivo de como se pesca, mas parece que quem precisava de umas aulas era ele mesmo. Ao invés de fisgar um peixe, ele só conseguiu fisgar um pato que estava nadando no lago. E como a reportagem estava ao vivo, ele não pôde pedir para que essa parte fosse cortada, roubando a cena. Essa repórter parece não ter escolhido o melhor dos cenários para gravar a sua reportagem na rua. Na verdade, o que chamou a atenção mesmo e roubou a cena foi o homem que caiu dentro do container de lixo. Aposto que ninguém prestou atenção no que ela estava dizendo. Home office. Quem estuda ou trabalha em home office sabe que esse pode ser um grande desafio. Seus pais abrindo a porta no quarto no meio de uma apresentação de trabalho importante, pessoas passando atrás da câmera, são coisas que se tornam comuns. E para quem tem filhos em casa, o desafio é ainda maior. Este repórter, por exemplo, teve seu escritório invadido pelos seus filhos, e a mulher que tenta resolver o problema só deixa tudo ainda mais hilário. Olha a onda. Algumas reportagens parecem ser fadadas ao fracasso, afinal, quem teve a brilhante ideia de colocar este homem para fazer uma reportagem tão perto do mar? É claro que deu errado. Ele foi atingido em cheio por uma onda e o guarda-chuva que ele estava usando não ajudou muito com isso. Distração. Algumas pessoas são muito distraídas e simplesmente esquecem o que estão fazendo, mas esta mulher passou de todos os limites. Ela está muito distraída, prestando atenção em seus pensamentos até que se dá conta de que está ao vivo. Cuidado com o vento. Essa repórter estava filmando a decolagem de um helicóptero, mas parece que eles não levaram em consideração alguns pontos na hora de pensar nesse cenário. É claro que ela acabou sendo atingida em cheio pelo vento e pela água, assim como a câmera que estava filmando. Além disso, eu imagino que tenha sido muito difícil escutar o que ela estava falando enquanto um helicóptero levanta o voo. Moscando. Esse jornalista estava sofrendo com uma mosca que o rodeava sem parar e quem já passou por isso sabe o quão irritante isso pode ser. Mas, para surpresa de todos, ele resolveu derrotar a mosca de uma forma diferente. A comendo! Pois é, ele engoliu a mosca. Bom, pelo menos ela parou de incomodar. Cuidado. Esse repórter estava fazendo a cobertura de uma lente na rua, mas ele acabou tropeçando e caindo direto na água. E para nossa sorte, tudo estava sendo filmado e nós podemos assistir essas imagens hilárias hoje. Ataque ao vivo. Como eu disse antes, reportagens com animais são muito arriscadas e essa aqui acabou muito mal para um dos apresentadores. E nesse caso, a reportagem estava sendo feita com um animal não muito convencional, um gambá, e o animal acabou se sentindo ameaçado no local e deu um banho de xixi no apresentador. Depois dessa, o apresentador precisou se retirar para tomar um banho. Afinal, o cheiro da urina desse animal não é nada agradável. Não era o que ele esperava. Esse jornalista estava fazendo uma reportagem na beira de uma piscina e ele resolveu entrar um pouco mais na água, mas parece que ele não esperava que a piscina fosse tão profunda assim e acabou se molhando inteiro. Depois disso, o melhor que ele pode fazer é entrar de uma vez por todas na água e aproveitar. Atrapalhando. Fazer reportagem na rua é uma loteria, pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado. Afinal, a rua é um espaço público onde as pessoas circulam livremente e nem sempre elas percebem as câmeras. Esta mulher, por exemplo, parece não ter percebido que uma reportagem estava sendo feita e simplesmente parou na rua da câmera para falar com alguém. O jornalista precisou abandonar o que estava falando, já que ninguém prestaria atenção no que ele dizia enquanto ela estivesse ali roubando a cena. Jornal canino.
Parece que esse noticiário resolveu contratar uma jornalista diferente, mas, canino, o colaborador simplesmente aparece ao lado da mulher que está tentando apresentar ao público as notícias do dia, mas parece que a jornalista humana não está tão confortável assim com esse novo contratado. Já o cachorro não está dando muita importância para o mundo ao seu redor, ele só queria aproveitar e explorar um pouco mais o palco do jornal. Entrevistado mal educado. Esse entrevistado aqui não estava muito preparado para a entrevista e o resultado disso não foi um dos mais agradáveis. O repórter resolveu fazer uma entrevista ao vivo com um cachorro e claramente isso não era uma ideia tão boa assim. Afinal, quem que pode prever como ele iria reagir? No fim das contas, o cachorro mordeu o microfone do entrevistador e resolveu comer. Enquanto isso, toda a cena estava sendo transmitida ao vivo. Caminhão passando. Essa reportagem feita ao vivo capturou algo impressionante. A repórter estava fazendo a cobertura de uma competição de ciclismo. Normalmente, quando essas competições acontecem, os veículos são impossibilitados de passar. Mas esse caminhão não estava respeitando a regra e passou direto na pista, levando tudo que estava por lá. A reação da repórter é completamente de choque. Afinal de contas, quem poderia esperar uma coisa daquelas que aconteceria ao vivo, né? Lajo Man. A foto que o faroleiro espiava pela portinha ficou famosa no mundo inteiro. E como acontece quase sempre com essas imagens capturadas no momento certo, muita gente se pergunta o que aconteceu depois. Em 21 de dezembro de 1989, o farol de Lajo Man enfrentou uma tempestade tão agressiva que chegava a levantar ondas de até 30 metros contra a estrutura. Sabendo disso, Guichard contratou um helicóptero com a intenção de tirar fotos aéreas da tempestade. Foi ao ouvir o som do helicóptero de Guichard que o faroleiro Theodore Malgorn decidiu sair rapidamente para ver o que estava acontecendo. Logo em seguida, a onda gigantesca atingiu Lajo Man. Ao perceber a água subindo pelo farol, o fotógrafo fez o máximo possível de cliques antes que o momento passasse. O faroleiro, por sua vez, deu a sorte de perceber no último segundo a onda prestes a engoli-lo e correu em tempo para dentro, o que, com toda certeza, salvou a sua vida. Entregar currículo? Não mesmo. Um homem organizou uma intervenção no ar para conseguir um emprego. Chris Serrano, publicitário dos Estados Unidos, pulou de paraquedas com uma placa com os dizeres Open for Work, aberta a oportunidades de trabalho na tradução, e chamou a atenção de recrutadores. Pouco depois de viralizar com um vídeo feito no LinkedIn, Chris foi abordado por Jack Pigan, CEO do aplicativo social LinkUp, que ofereceu uma proposta para o publicitário. Faxineira. Um homem chamado Matt estava desconfiado de sua faxineira, se ela realmente estava fazendo o seu trabalho ou se estava curtindo enquanto ele estava no serviço. Ele então decidiu colocar câmeras dentro da sua casa e quando foi ver as imagens se surpreendeu. Ao invés de fazer a faxina, a mulher aparece tirando a sua própria roupa e colocando para lavar, assim como fica a maior parte do tempo deitada no sofá, fazendo ligações, jogando videogame e até no quarto de Matt veste a sua camisa social. Pelo menos ela é filmada fazendo uma rápida faxina. Desfile. Os flamingos, aves conhecidas pela sua beleza e que foram trends há pouco tempo, estampando roupas, capas de celulares e festas infantis, foram filmados por um drone no Lago Karakol, perto de Aktau, no Cazaquistão, e o vídeo com o balé das aves migrando para o sul logo se tornou viral. Segundo a emissora de TV Fox 13 Tampa Bay, o fotógrafo Azamati utilizou um drone para capturar o momento exato em que esse bando de centenas de flamingos se prepara para migrar para o sul. Visto de cima, a cena se assemelha a um desfile de escola de samba. Camuflagem. Para se defenderem de inúmeros predadores e outras ameaças, animais utilizam os mais diversos mecanismos para se disfarçar ou assustar outros bichos, sendo privilegiados com cores, estruturas e articulações que transformam completamente sua aparência. Em um dos casos mais fantásticos de proteção natural, é a mariposa da asa rosa, que em estágio de lagarta, é capaz de exibir uma caveira apavorante com as suas costas arqueadas. O complexo sistema de proteção do inseto já começa a ser desenvolvido muito antes de se tornar uma mariposa completa, visto que seu estágio de lagarta possui um dos mais curiosos mecanismos já vistos. À medida que cresce, a Phyllodes imperialis forma duas grandes manchas escuras parecidas com olhos e pequenas fileiras brancas, semelhantes a dentes, criando um sistema de cores para ser utilizado como uma carapaça em formato de caveira. Pitbull brincalhão. No ano passado, os pombinhos Dalton George e Paige George estavam tirando fotos para o casamento em Williamstown, Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos.
quando seu cachorro Jax, um pitbull monster, decidiu acabar com as fotos e correr para um lago que havia logo atrás deles. O cão estava junto com o noivo e todos os outros padrinhos posando para fotos. Nitidamente, o animal fazia parte do grupo daqueles que iriam abençoar a cerimônia. Acontece que o compromisso deixou Jax entediado, que decidiu partir para a diversão logo após alguns cliques. Quem filmou toda a cena foi o fotógrafo Alex Simon, especializado em vídeos de casamento e eventos. Jax fez de tudo para ser um bom cachorro e até certo ponto ele foi, mas tudo tem limite, né? No vídeo gravado por Alex, o cachorro aproveita o primeiro e único momento em que o tutor se distrai e solta sua coleira e passa entre as pernas para correr em direção ao lago. Por mais que o tutor corra atrás para tentar impedi-lo, é tarde demais. Jax é muito esperto e corre rápido. Com certeza, nenhum petisco do mundo iria fazê-lo mudar de ideia. Triops. No ano passado, turistas e cientistas foram surpreendidos por centenas de criaturas estranhas com aparência pré-histórica, bastante semelhante a um caranguejo ou um escorpião, ou seria uma arraia? É a pergunta que não quer calar. Os animais surgiram no norte do Arizona, Estados Unidos, depois do registro de uma chuva torrencial e ainda não se sabe a origem de fato das novas criaturas. Eles eclodiram de minúsculos ovos e então começaram a nadar em volta de um lago temporário em meio a uma paisagem desértica. O significado em grego de Triops é 3 olhos, e esses crustáceos são chamados de camarão-dinossauro por conta da sua longa história evolutiva. Segundo a Central Michigan University, os primórdios dessas criaturas evoluíram no período Devoniano, entre 419 e 359 milhões de anos atrás. Divas. Qual seria sua reação ao ver Mariah Carey, uma das mais importantes divas do pop? Este golfinho surtou ao conhecer a cantora durante as férias em Curaçao, ilha holandesa localizada no Caribe. O animal fofo deu um beijo e soltou a voz, gritando como nos falsetes de Mariah. Ciclismo na neve. A corrida foi gravada por uma câmera on-board de Fabienne Cousinier, no local conhecido como Les Deux Alpes, em uma corrida de mountain bike conhecido como Montanha do Inferno, onde ciclistas chegam a alcançar até 110 km por hora na descida da montanha gelada. Pior que o cansaço deve ser apenas o frio e ter que usar pouca roupa. Elefante artista. Você já deve ter se deparado com artistas de rua que fazem caricaturas, pintam azulejo ou criam paisagens em segundos, mas dificilmente viu algo parecido com os elefantes pintores da Tailândia. Esses animais estão ameaçados de extinção. No entanto, a comercialização de suas obras de arte tem ajudado na manutenção de parques naturais que atuam na preservação da espécie. O site Exotic World Gifts se encarrega de comercializar diversas opções de gravuras e repassar a verba aos criadores tailandeses. O vídeo que você vê mostra como são elaboradas as obras de arte e, segundo os criadores, ensinar esses animais não é tão difícil, já que na natureza eles têm o costume de riscar o chão com gravetos. Urso ou humano? As imagens mostram Angela andando em 2 patas e acenando para os visitantes, comportamentos que despertam o espanto e a incredulidade de muitos. As pernas esbeltas da ursa, as camadas de pelo frouxas e ao redor dos quadris e sua atitude pouco característica têm levado pessoas de todo mundo a questionar a autenticidade da ursa. A cada novo vídeo viral, o zoológico é inundado por alegações de que há uma pessoa escondida em um traje de pele. Vulcão Equebo. O vulcão Equebo gerou um espetáculo de imagens lançando uma coluna de cinzas e vapor na atmosfera, contrastando com o céu completamente azul e as montanhas nevadas das Ilhas Kurilas, no extremo leste da Rússia. Uma moradora registrou o momento da erupção, descrevendo como hipnotizante. Cisne. Os animais sempre nos surpreendendo, sempre. Um bando de cisnes foi filmado alimentando um cardume de peixes em um parque de vida selvagem em Shenzhen, na China. A gravação fez sucesso após ser publicada nas redes sociais no país asiático. Segundo o parque, as aves e os peixes têm ficado cada vez mais íntimos, pois dividem o mesmo espaço no parque. Orangotango. É comum ler ou ver por aí demonstrações de que os animais têm grande instinto maternal ou paternal. Recentemente, um orangotango protagonizou uma história linda assim, com uma mulher grávida. No Jardim Zoológico de Colchester, da Grã-Bretanha, o orangotango Rajang foi filmado beijando a barriga de uma mulher grávida através do vidro. O marido, para brincar, encosta dele também para ver se o animal repete o gesto com a sua barriga, mas nada feito. O beijo foi apenas para esse serzinho que está por vir ao mundo. Por pouco. 2 mountain bikes da Eslováquia viveram uma aventura que nunca mais vão esquecer.
Dusa seguia com seu amigo trilha abaixo no parque de esqui quando viu o enorme urso correndo atrás do primeiro ciclista, que levou alguns segundos para perceber que havia um animal em seu encalço. Dusa gritou para tentar avisá-lo e o urso acabou fugindo. Como a trilha tinha uma curva fechada para a mesma direção em que o urso correu, os dois pararam para não voltarem a dar de cara com o animal e para se recuperarem do susto. Os dois terminaram a trilha sem voltar a encontrar o urso e ninguém se machucou. É provável que o urso não estivesse perseguindo o ciclista porque queria atacá-lo, mas sim que ele tenha se assustado com a velocidade com que a dupla apareceu e tenha tentado fugir, mas teve o azar de correr justamente para o caminho do ciclista. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Caso tenha curtido, que tal se juntar a nós e se inscrever em nosso canal. Além disso, deixe seu joinha e compartilhe com todos que puder.